Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 897 blogs diários e minguando até 393 dias. 30 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 897 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título, Armagedon Batalha Final. Eu estou na parte 2 deste título, Armagedon Batalha Final. Muito interessante. Subtítulo: Pai, o fundamento da vida, parte 27. Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo. Volta lá no primeiro, no início. Se você está chegando aqui por agora e está compreendendo deste blog diário, volta na abertura deste subtítulo. Eu sempre deixo as minhas aberturas nas descrições do vídeo para que você possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Toda a minha descrição, ela se repete, a todas as minhas aberturas, ela se repete para que as nossas consciências fiquem flexionadas e para que a gente aproveite bem o nosso tempo para a gente fazer a visibilização, a percepção. Tudo aquilo que nós repetimos traz a ideia de nós aproveitarmos nosso tempo para nós compreender com mais praticidade. Ou seja, se vocês fazerem o trabalho de abertura do blog diário junto comigo, vocês vão estar aproveitando os seus tempos, valorizando ele na hora que eu estiver fazendo a expressão livre, vocês vão estar bem flexionado e fazendo percepção bem mais rápido. Faça esse trabalho de conscientização comigo pela abertura e pela descrição do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma prática. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4. Deixo também a playlist da YouTube Music e deixo também a playlist Melhor das Melhores. Tudo isso na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada e prática. Aproveite o seu tempo e dedica, né, a essa melhor vídeo da playlist já produzida dentro deste blog diário. Melhor das melhores. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se vocês acharem vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este: e que vós tornarão comidas dos leões e defenderão os sistemas capitalistas com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida.
Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. No blog anterior, eu fiz aquela explicação muito precisa. Se vocês não viu, o primeiro vídeo, é o primeiro link da descrição do vídeo, é só clicar na chavinha, né, e logo em seguida vai estar o link, vocês voltem lá. Lá eu estava tendo dito que quando você provoca uma desigualdade no corpo diretamente, isto é ruim, mas se você provocar uma desigualdade no fruto diretamente, passa a ser uma coisa boa, certo? Vai depender do ponto de vista de aquilo que você está avistando, uma coisa e outra, para você tirar conclusão, certo? Daquele ponto de vista, a partir do ponto de vista. Se é o ponto de vista da frutificação, você pode provocar uma desigualdade, muitas das vezes devem provocar uma desigualdade, certo? Às vezes você quer alcançar uma coisa e outra dentro da sociedade, os planos objetivos, por exemplo, um poder econômico, você tem que trabalhar muito, certo? Mais do que outras pessoas. Quando você trabalha mais do que outras pessoas, se comporta, você se aplica esse corpo preguiçoso para trabalhar, você se comporta mais do que o outro, logicamente você vai ser mais produtivo e logicamente você vai chegar primeiro, sei lá, qualquer coisa. Logicamente você vai provocar uma desigualdade, você vai ter uma economia melhor do que outra pessoa que está parado olhando por tempo. Entenda isso. Então faça essa percepção, ok? Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto, certo? Eu faço a leitura de um contexto e faço a expressão livre. A expressão livre explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto. O olhar de Deus é determinado por sua glória, ou seja, o seu poder de criar. Já o olhar do corpo é determinado com a forma que eu vou frutificar este corpo. A forma de frutificar, e quando for uma igualdade da relação, vai explicar o reino de Deus, ou seja, a forma em que Deus olha para todos os corpos é igualdade. E é esta igualdade que forma um reino de Deus diretamente. Porém, como nada é tão perfeito, o olhar que representa a forma de frutificação do corpo pode representar um relacionamento desigual quando se tratando de um relacionamento pessoal. A forma desigual da relação vai ser representado por Cristo diretamente. E isto sim. E isto explica que o Cristo não dá liberdade para o corpo, ele limita o corpo de frutificar, de frutificar. Ele limita o corpo. E isto explica que o Cristo não dá liberdade para o corpo, ele limita a forma de frutificação do corpo quando o corpo não estiver frutificando com o valor absoluto da vida. Isto sim, quando o corpo estiver alterando a forma de frutificação e provocando uma desigualdade no seu relacionamento. Dependendo como você quiser entender das coisas, podemos entender que a glória é, é o Cristo, a glória e o Cristo pode ser uma coisa só.
e quando eu estiver fazendo a percepção com o olhar de Deus. Porém, quando eu estiver olhando com o olho do corpo, o Cristo vai ser apenas uma desigualdade deste meu relacionamento. Este Cristo é ele que limita o fruto de um corpo, e sendo isto que provoque a desigualdade, pois quando o corpo quiser alcançar o reino de Deus, e se o fruto vai se limitar por causa do corpo comum. O corpo é determinado por algo do presente, isto sim, por causa da vida relativa ao corpo. Toda a vida é uma presença viva do corpo. Isto explica que a vida não pode ser alterado na presença de outro relacionamento. E se estiver um equívoco, o ato passa a ser consequente. Isto explica que você pode consertar as coisas quando reconhecer o equívoco e quando você estiver na presença do seu relacionamento. Este ideal representa o relacionamento corpo a corpo, que explica o relacionamento sem fruto objetivo, de relação e que usa o corpo para reparar coisa do presente. No meio, né, eu estava muito empolgada fazendo essa percepção da leitura do contexto, sabe? Buscando várias formas que tem dentro da sociedade, eu fiquei empolgado. Mas depois eu vi ali, eu saí do contexto de de uma pausa, fez uma leitura mais parada, né, buscando expressão, mas isso tudo é comum. Quando eu faço a leitura do contexto e busco a expressão, é comum eu fazer uma pausa, eu dar um tempo. Isso é bom para que vocês façam a sua percepção, que vocês tenham consciência. Não é nada que a gente possa fazer rápido para as pessoas entender. Nosso tempo deve ficar bem aproveitado, porque tudo isso é novidade para nós. Entenda isso? Mas entenda, tem parte do contexto grandioso para a gente fazer mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, para que você faça a percepção rápida sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, para que as nossas consciências se volte a uma fonte viva de Deus. O olhar de Deus, eu coloquei o olho de Deus, eu acho que o olhar, o olho. Não sei qual que é a diferença do olho, né, e o olhar, né? Deus está avistando, né? Entenda isso. Vamos lá. O olhar de Deus é determinado por sua glória, ou seja, o seu poder de criar, né? Já o olhar do corpo é determinado com a forma que eu vou frutificar este corpo. Veja que tem duas formas, tem dois pontos de vista, um para Deus e outro para o corpo. Eu estou olhando em direção ao meu relacionamento, eu tenho uma forma de relacionar. Eu vou relacionar pelos frutos. Quando eu relaciono pelos frutos das pessoas, certo? Eu não sou Deus, por exemplo, olho por cima, eu sou Deus? Não sou Deus, não sou Deus. Eu sou uma fonte vivificada de Deus. Eu posso ter uma conexão com Deus e devo ter essa conexão, mas não, eu não sou Deus. Por que eu não sou Deus? Por causa da desigualdade que o corpo emocional provoque sobre os relacionamentos de um e do outro, certo? E essa desigualdade, quando ela vem no corpo diretamente, ela vai apresentar um equívoco, uma consequência, um ato consequente, certo? Entenda isso. Então, o olhar de Deus é determinado por sua glória, ou seja, o seu poder de criar, né? Já o olhar do corpo determina como a forma que eu vou frutificar este corpo. A forma de frutificação, e quando for uma igualdade da relação, vai explicar o reino de Deus, vai explicar o reino de Deus, certo? Eu estou olhando, avistando o outro corpo, eu não estou vendo nada de crise nele, né? Eu estou vendo nada de crise, então estou vendo logo o reino de Deus, estou vendo o reino de Deus, porque o corpo emocional, ele é o reino de Deus diretamente, certo? Agora eu estou vendo ele movendo alguma coisa, eu estou vendo ele movendo alguma coisa equívoca, eu estou vendo ele carregando uma cruz que ele não precisa de carregar,
eu vou estar vendo que ele está movendo uma crise. Então, eu vou ter que fazer a percepção, porque ele vai estar frutificando de uma forma equivocada. Eu vou fazer a percepção aonde? Se eu tenho uma consciência, eu vou fazer a percepção aonde? No corpo da pessoa ou no fruto da pessoa? Se eu tenho consciência, eu vou pelo fruto. Se a pessoa não tem consciência, ela vai pelo corpo da pessoa. Ela vai pelo corpo. Então, ao invés dela ajudar aquela pessoa que está equivocadamente, carregando um fardo desnecessário, ele vai lá e fundar mais. E vai, olha que pessoa pobre, que pessoa miserável, que pessoa aquilo, certo? E não vai ser resolutivo. Ao invés de você dar a mão e ajudá-la, você vai estar enterrando aquele defunto, qualquer coisa, se você quiser, vai estar enterrando aquela pessoa, né? E não vai dar certo, não vai. Olha se vai, certo? E veja que quando a gente falamos de coisas boas, a gente de Deus, uma fonte vivificada que você tenha consciência, você acrescenta. Você não diminui outras pessoas. A pessoa está com crise, ela merece? Não, ninguém merece. Ninguém. Deus não fez nada para as pessoas merecer consequência. Quando você fala que as pessoas merecem uma consequência, você já está movendo uma crise grandiosíssima e ela vai voltar, porque ela está habitando e você nem está percebendo. Não diga que as pessoas merecem uma consequência. Ninguém merece. Deus não fez isso. Quando você fala que a pessoa merece, você habita nela logo uma crise nela. Você está negando o reino de Deus, a possibilidade da perfeição de tudo aquilo que Deus criou. Você está aplicando isso diretamente no corpo da pessoa. Ela merece? Ninguém merece. Certo? Ninguém merece. Eu olho o fruto da pessoa e faço a percepção e faço um relacionamento no fruto. Relacionamento. Eu entendo aquilo que é bom. Eu entendi que não tem como eu ajudar ele de uma certa forma, não tem como. Eu viro as costas para ele, vou embora, viva a sua crise, certo? E um dia a graça de Deus pode alcançar você, porque de determinada situação, se eu vejo que a pessoa está muito em crise, pode ir vai para uma pessoa bem religiosa, fanática, religiosamente fanática, vai tentar ajudar essa pessoa para você ver, vai tentar ajudar para você ver. Se ela não te apresentar uma crise e fazer de você uma crise também, ela vai atacar o seu corpo, você vai atacar o corpo dela, não vai dar nada, certo? Vai ficar aí, um falando mal do outro aí, né? Sei lá, nas mídias sociais já vi várias pessoas gerando crise um para o outro no corpo emocional das pessoas. Quando você olha para a pessoa está chorando, assim, a pessoa me ofendeu e tal, isso é crise emocional que a pessoa foi no corpo diretamente dela, não foi pelo fruto, não mediu os frutos, não calculou nada, não teve sabedoria. Então as pessoas foi lá e ofendeu o corpo diretamente daquela pessoa. Então ela está provocando uma crise, ela está levando um fardo para a pessoa, certo? Um fardo que às vezes você poderia ausentar ela desse fardo, mas você faz questão de ir lá e levar fardo das pessoas e dizer para ela merece? Não. Eu tenho que entender que a pessoa merece, Deus que ela comporte no espaço dela, não que eu leve para ela um fardo, não, não levo, não levo, fico neutro, tá movendo em Cristo, tudo bem, tranquilo, né? Você merece? Não, sei lá, você que tem que entender se você merece ou não, faz essa percepção você mesmo, certo? Aí eu só viro as costas e vou embora, entendeu? Não é problema meu, não vou fazer conexão com essa crise, não tem como resolver, eu fiz a percepção, deixo para lá. Isso é a melhor forma de resolver. Mas nunca dizer às pessoas, que as pessoas merecem pelo aquilo que ela está apresentando no corpo dela diretamente, porque ali é o reino de Deus. Você não pode tacar o corpo da pessoa, certo? Você tem que sempre fazer na frutificação, na espiritualidade. Os astros de Deus, eles sempre vêm nas manifestações, nas frutificação. Eles não vão diretamente no corpo. Essas são a diferença daquelas pessoas que fazem coisas pessoal e daquelas que não fazem coisas pessoais, que fazem coisas para unificação. Então, eles vêm pela manifestação de uma coisa impessoal, certo? Para unificar. Então, existe uma diferença muito grande sobre uma coisa e outra, e as formas corretas de você estar relacionando uma coisa e outra, os pontos de vista corretos para você relacionar a sua vista, aquilo que você está vendo, fazendo observação com o reino, com o olho de Deus, então é o reino de Deus. Faz a observação com o seu relacionamento, então é forma de frutificação, certo? Entenda isso. Ou seja, a forma em que Deus olha para todos os corpos é igualdade. Deus está por cima, ele vê todo mundo igual, né? Perfeito, né? Já tenho dito isso.
em outros blogs diários. Estou voltando a repetir que Deus tem um olhar de igualdade para todos os corpos. E que a pessoa que tem grande sabedoria pode olhar. Não há diferença entre eu e outra pessoa. Não tem diferença nenhuma, é tudo igual. Ele tem um corpo emocional, eu também tenho um corpo emocional, né? Eu, né, sei lá, eu tenho, movo com a mão, também ele move com as mesmas coisas. Isso demonstra igualdade, certo? Eu posso provocar uma desigualdade pelo fruto. Eu estou demonstrando possibilidade de você provocar uma desigualdade pelo fruto, e sendo isso bom ou ruim, não importa. No fruto é coisas espirituais, são coisas que já tem dentro da sociedade. Eu não estou atacando o corpo de pessoas, eu não estou fazendo nada de nada, que eu não estou dizendo que a pessoa merece sofrer. Não, ninguém merece sofrer, ninguém merece. Por que eu entendo que ninguém merece sofrer? Porque eu não quero sofrer. Eu não quero consequência. Então, quando eu faço essa percepção, eu preservo o meu espaço para mim viver bem, e preservo o espaço da outra pessoa. O que a pessoa fez de certo e de errado, eu não quero nem saber. Eu não quero saber de vingar pessoas, quero saber de nada. Eu quero entender que ninguém merece sofrer, ninguém merece. Pode ser a pior pessoa, não merece, não merece. Agora, que ela vai ter consequência, né? A gente sabe que vai. Mas não que eu digo a ela que ela merece, que ela tem que pagar, que eu tenho que ir lá fazer justiça com a minha mão, eu tenho que maldiçoar a pessoa. Eu não tenho que fazer isso, não tenho que, porque quando eu maldiçoo alguém, aquela maldição volta para mim, então eu vou sofrendo as consequências no lugar dela, porque esses dias eu estava conversando com a minha filha, eu vou falar isso no outro blog, né? Aí eu falei assim, ela estava querendo uma coisa minha, né, que eu queria "Pai, compra isso aqui para mim". E eu não falei: "Não, não vou comprar porque eu estou sem recursos, estou sem dinheiro". E ela começou a ficar com a cara emburrada para mim, e eu falei para ela: "Olha, desde quando que eu entendi que a maioria das crises estão habitado, eu parei de me importar com as pessoas, eu parei de me importar. A crise está habitada, cada um vai ter que lidar com ela". Eu falei: "Olha, filha, você tem que saber lidar com as suas diferenças. Nem todos os dias vai ser bom, só para que você faça a percepção, né? Entenda isso. Então, a forma em que Deus olha para todos os corpos é a igualdade. E é esta igualdade que forma o reino de Deus diretamente, né? Esta igualdade que forma o reino de Deus diretamente. Porém, como nada é tão perfeito, aqui eu fiz uma ironia para a gente fazer uma percepção. Porém, como nada é tão perfeito, o olho, que representa a forma de frutificação do corpo, pode representar um relacionamento desigual, quando se tratando de um relacionamento pessoal. Então, quando eu vou pelo fruto, eu posso provocar uma desigualdade, certo? E eu posso ver, né? Igual no início do blog, eu demonstrei que você provocar uma desigualdade no corpo diretamente é ruim, mas se você provocar uma desigualdade pelo fruto é bom. Vamos supor que você não entendeu a perfeição de Deus, você julga outras pessoas, você acha que os outros têm que pagar alguma coisa e você absorve aquela crise, então você deixa de ser imperfeito e você se torna imperfeito pelo aquilo que você está julgando o corpo da pessoa diretamente, sem compreender nada dela, sem ver o que ela passou, certos, tudo aquilo que ela viveu, né, nesse tempo do fim, por exemplo, que nós vivemos aí é só crise. Todos nós estamos saindo de uma crise e fazendo essa percepção. Então, você não diga coisas que você não sabe, certo? Entenda isso. Então, olha, o olho que representa a forma. Porém, como nada é tão perfeito, o olho, que representa a forma de frutificação do corpo, pode representar um relacionamento desigual, né? Quando se tratando do relacionamento pessoal. A forma desigual da relação vai ser representado por Cristo diretamente. Isto explica que o Cristo não dá liberdade para o corpo. Ele limita a forma de frutificação do corpo, certo? Então, o Cristo, ele não dá liberdade para o corpo não dá. Ele limita, ele limita. Como é que você quer entender isso? Quando eu olho para um corpo em crise, eu vejo uma imagem movendo, eu vejo que ele está limitado, ele está preso, ele não tem a liberdade, porque a liberdade é o valor absoluto do estado consciente da sua vida e o que ele dá no fruto. Eu sou livre, não tem crise. Estou livre dentro da sociedade, tenho liberdade, eu sou santo.
Qualquer coisa que vocês queiram entender nessa forma. Eu sou puro, eu sou santo, eu não estou me envolvendo com o problema dos outros, eu estou resolvendo da minha vida, certo? Da minha consciência, eu estou cuidando dela para mim não me contaminar essa fonte divina, certo? Quando eu posso acrescentar, eu acrescento, certo? E quando eu posso correr das coisas ruins, eu corra, e eu faço a percepção e vejo. Então Cristo, ele limita. E quando ele vai para a imagem do corpo, quando ele está aparecendo na imagem do corpo, quando ele está aparecendo na crise, ele limita. Por exemplo, vamos falar isso para você entender. Você entende que Emanuel, naquele tempo, ele não precisava até ficar limitado naquele corpo? Ele não precisava ficar limitado naquele corpo? Não precisava. Como assim que ele não precisava? Ele poderia dizer: olha, eu sou a própria fonte de Deus, certo? Vocês compreendam daquilo que eu criei vocês, que vocês são perfeitos, certo? Entenda isso. Aí, entenda isso. Porém, se ele disser isso, a outras pessoas avistavam, a pessoa que estava com crise, movendo uma carga ou a magia, vai avistar, ia voltar a crise para ele, ia voltar a crise para ele. Então ele fala: o quê? Você é Deus? Como você pode ser Deus se você não está em todos os lugares? Blá, 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 blá. Então a crise, ela ia vir por um motivo ou por outro, certo? Mas entende, aí quando ele morra, ele limitou, porque ninguém compreendeu as suas liberdades, então o corpo emocional ficou limitado, porque as pessoas não entenderam as suas liberdades. Das suas liberdades, elas provocaram uma crise. Então, todas ficaram presas, com as suas fontes presas, com as suas consciências vivificadas presas. E vocês não pôde manifestar isso, vocês apresentaram tudo artificialmente. Uma cadeia, né, imaginária, uma cadeia de imaginação, carregando cruz que não precisa ser carregado, carregando fardo que não precisa ser carregado, e fazendo disso uma coisa muito equívoca. Entenda isso. Então, entenda essa ideia. Olha só, isto explica que o Cristo não dá liberdade para o corpo, ele limita a forma de frutificação do corpo. Quando o corpo não estiver frutificando com o valor absoluto da vida. Perfeito, né? Aquela ideia que você não está conectado à fonte, você fica limitado. Todos ficamos limitados. Vê aí, você tem uma fonte de um riacho, e a água está jorrando pelo riachozinho, a água está indo pelo riachozinho, certo? Se você entende que quando, deixa eu ver aqui, eu desconectei com a ideia. Vamos lá. Quando o corpo não estiver frutificando com valor, ou seja, quando você vai pelo riachozinho, você está no meio do riacho, você não sabe de onde vem aquela fonte e quantas fontes tem acima daquele riacho. Você não vê, porque você está olhando ela pelo meio, está vendo aquela água, você não achou a fonte, você não encontrou a fonte, você está olhando o riacho pelo meio, você vê que ela está regando as plantinhas no meio do riacho, mas você não vai conhecer de onde está a fonte, em que lugar que ela está parada ali, jorrando a água, para que ela forma esse riachozinho. Então você vê o riacho pelo meio e não conhece a fonte. Isto sim, quando o corpo estiver alterando a forma de frutificar e provocando uma desigualdade no seu relacionamento. Então, a ideia é perfeita, quando você não entende a forma, você altera alguma coisa no seu comportamento, você também vai ficar limitado, seu corpo vai ficar limitado, você não vai ter liberdade para descer pelo riacho, né, e regar outras plantas. Vamos entender nessas formas, para que a gente fique prático na nossa compreensão. Entenda isso. Então vamos recapitular o que fora dito aqui para a gente compreender esse contexto por completo. Vamos lá. Porém, como nada é perfeito, o olhar que representa a forma de frutificação do corpo pode representar um relacionamento desigual quando se tratando do relacionamento pessoal. A forma desigual da relação vai ser representado por Cristo diretamente, e isto explica que o Cristo não dá liberdade para o corpo, ele limita a forma de frutificação do corpo. Quando o corpo não estiver frutificando com o valor absoluto da vida, e isto sim, quando o corpo estiver alterando a forma de frutificação e provocando uma desigualdade no seu relacionamento, né? Tudo que ele está manifestando é coisas artificial, são atos emotivos, os olhos dele estão enganando ele, certo? Ele está fazendo a percepção daquilo que ele está vendo e está tocando em tudo, né? Então ele deixa de acrescentar para as pessoas por causa dos seus interesses, certo? Faça essa percepção.
Dependendo como você quiser entender das coisas, podemos entender que a glória e o Cristo pode ser uma forma só. Quando eu falo que a glória e o Cristo pode ser uma coisa só, você entende que a glória de Deus é uma coisa positiva e a glória e o Cristo é uma coisa negativa? Ambas são uma coisa, um equilíbrio, e ambas têm os mesmo olhar. Todos os dois são o olhar de Deus. Não, nem Cristo e nem a glória, nem o poder de criar, nem o poder de formar são um olhar humano. Não é um olhar humano. Esses dois são um olhar divino. São os dois olhos divinos, dois olhos divinos. Deus olha com o seu poder de criar e o seu poder de formar. Então, esses dois olhares são os dois olhares de Deus. E ambos olham por cima, ambos olham por cima. Deus unifica, né, o corpo emocional, o Cristo ele também tem o poder de unificar, certo? Ele pode ser unificar pelo próprio corpo emocional, pela imagem do corpo, e também pode unificar pelos frutos dos corpos. E o Cristo ele tem essa possibilidade de unificar uma imagem sobre o corpo equívoco e sobre o fruto dessa imagem, que ambos, quando você trata de uma imagem, ele vai frutificar de uma forma equivocada. Mas quando eu tenho uma igualdade no meu corpo, eu estou no reino de Deus, eu entendo que a minha fonte é uma fonte viva, então a sabedoria ele pode provocar uma desigualdade. A minha sabedoria pode provocar uma desigualdade em questão da sabedoria do outro, mas nada disso vai ser para mim é, é, realizar pessoalmente, porque são coisas de Deus, da fonte de Deus. Eu vejo que o homem ele se realiza bem separado de Deus. Vou dizer isso diretamente para que você entender. Por que eu estou dizendo isso? É claro que tudo é uma conexão junto à nossa fonte, Deus e o homem é a mesma coisa, mas quando Deus olha por cima, ele olha com o olhar de que ele criou tudo, que ele é dono de tudo, né? Seja com o olhar de sua criação, ou o seu olhar da sua formação, ele entende que ele olha por cima, ele entende que ele não se limita a um corpo emocional. Agora, um corpo emocional, ele se limita para se realizar sozinha, de uma certa forma, com uma coisa e outra. Agora, Deus, quando a gente ver essas possibilidades, o homem ele tem essa ideia equívoca de estar se separando de Deus, certo? Hoje nós tem essas formas ideológicas de unificação com o olhar do Cristo, né, que é o mesmo olhar de Deus, como tem dito, e tem essa forma de unificação, tem essa forma do olhar da glória de Deus que represente diretamente uma fonte dentro de nós, e nós podemos estar desconectados dessa fonte e buscar as nossas realização de uma forma pessoal e fazer disso apenas uma crise, certo? Existe isso. Mas quando o homem estiver diretamente no reino de Deus, lá naquele tempo, isso significa que o homem vai estar realizando, também Deus está realizando. Por quê? Pelo aquilo que você acrescenta na vida dos outros, pelo aquilo que você não diminui, certo? Aquilo que você pede um fruto unificado, você acrescenta para a pessoa te acrescenta. Não existe regra, sabe, para vocês ficar acrescentando na vida dos outros. Ah, minha esposa tem que ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Ah, o marido tem que trabalhar, minha esposa. Não existe regra para isso, não. Acrescentar, eu vou buscar formas para me realizar junto com aquela pessoa que está do meu lado. Não existe regra, certo? Quando eu estou para acrescentar, o meu fruto fica unificado, da minha esposa fica unificado, independente do que nós estamos fazendo. Nós trabalhamos muito no tempo, vamos tirar um tempo para a gente tomar um café junto, ficar aí só mais tranquilo, falar de uma coisa, certo? Muito bom, certo? Entenda isso. Ou seja, existem várias possibilidades, certo? Às vezes o que é ruim para você é bom para o outro, às vezes o que é bom para o outro é ruim para você. Eu tenho que ver aquilo que o meu relacionamento, aquilo que a pessoa que eu estou unificando, tem que ver daquela pessoa que está unificando com o meu fruto, a forma que ela está relacionando, que ela está eh frutificando para mim acrescentar no fruto dela e para ela acrescentar no meu, fazer essa mediação, certo? Quando eu tenho essa intenção, nada fica tão ruim, tudo fica bom, certo? A minha esposa, eu vou fazer uma comida, minha esposa me ajuda. A minha esposa vai arrumar a casa, eu ajudo ela, tá certo? Depois sobra um tempo para nós, a gente fica descansando. Não existe regra para isso, certo? Ou seja, quando você quer fazer, você não mede esforço. E quando eu estiver fazendo a percepção com o olho de Deus, né? Vamos lá, vamos voltar aqui desde o início que eu peguei, ó.
Dependendo como você quiser entender as coisas, podemos entender que a glória e o Cristo pode ser uma coisa só. E quando eu estiver fazendo a percepção com o olho de Deus, com o olhar de Deus. Porém, quando eu estiver olhando com o olho do corpo, o Cristo vai ser apenas uma desigualdade deste meu relacionamento, né? Este Cristo é ele que limita o fruto de um corpo, né? E sendo isto que provoca a desigualdade, né? Provoca desigualdade no corpo. Deixa eu especificar aqui, que eu esqueci de especificar aqui do corpo, porque se ele provocar uma desigualdade no fruto, é bom, mas se provocar a desigualdade no fruto, no corpo diretamente, vai ficar ruim. É ruim, eu vou estar atacando as pessoas, eu vou falar que as pessoas merecem sofrer, sendo que quem merece sofrer sou eu, porque eu estou manifestando a crise de outras pessoas. Entenda isso, entenda isso. Então vamos recapitular aqui, né? Vamos lá, ó. Dependendo como você quiser entender as coisas, podemos entender que a glória e o Cristo pode ser uma coisa só. E quando eu estiver fazendo a percepção com o olhar de Deus, porém, essa é a possibilidade, ou porém, quando eu estiver olhando com o olho do corpo, com o meu olho, eu olho com o meu olho, né? Eu olho com o meu olho, o Cristo vai ser apenas uma desigualdade deste meu relacionamento, deste meu relacionamento. Este Cristo é ele que limita o fruto, né, de um corpo, e sendo isto que provoca desigualdade, né, do corpo. É isso que provoca desigualdade. Então, quando eu olho para a pessoa e vejo nela um corpo, eu julgue as pessoas pelo aquilo que eu estou vistando ela. Vamos falar do mentor habitado. Eu julgue as pessoas pelo aquilo que ela está, que eu estou vendo ela, eu julgo o corpo dela diretamente, então eu provoco uma desigualdade. Eu vejo uma imagem daquele corpo apenas, certo? Eu não vejo um corpo. Se o corpo ele tiver puro, limpo, eu olho para a pessoa e falo assim, poxa, não tem nenhuma crise, eu estou vendo o reino de Deus, estou vendo o reino de Deus, estou vendo uma fonte viva de Deus, né? Só você fazer a percepção, né? Às vezes eu olho para a sociedade, vamos falar isso para você entender. Eu gosto muito do meu trabalho, que eu lido com as pessoas diretamente, com os públicos, com as pessoas, sabe? Às vezes eu olho uma mãe carregando um filho, eu fico feliz, né? As formas que elas têm, mesmo numa limitação econômica, eu olho e vejo tanto de carinho, cuidado, eu vejo que não tem crise para cuidar daquela pessoa. Aí eu já olho para outra pessoa, eu já vejo a crise, eu vejo tudo isso de uma forma natural também. Não tem, eu sei que tudo é um processo, e, né, entenda isso. Mas aí eu não estou provocando uma desigualdade, né? Eu estou fazendo a percepção do fruto diretamente, eu não estou provocando uma desigualdade no corpo dela, não estou levando uma crise para ela, eu não estou falando que ela merece sofrer. Entenda isso. Pois quando o corpo quiser alcançar o reino de Deus, o seu fruto vai se limitar por causa do corpo comum, né? Porém, quando estiver olhando com o olho do corpo, o Cristo vai ser apenas uma desigualdade deste relacionamento. Este Cristo é ele que limita o fruto de um corpo, e sendo isto que provoca a desigualdade do corpo. Pois, quando o corpo quiser alcançar o reino de Deus, o seu fruto vai se limitar por causa do corpo comum, né? Que aqui eu gerei uma contradição na explicação, mas o que que eu quero dizer com esse contexto? Olha só, pois quando o corpo quiser alcançar o reino de Deus, né, o seu fruto vai ser limitado por causa do seu corpo comum. Você entende que é por causa da inconsciência do seu corpo, ou seja, você já viu que a maioria, deixa eu especificar aqui, por causa da inconsciência dos do corpo. Você já viu que a maioria das pessoas que queira religiosa, vamos falar, religiosa e fanaticamente. A maioria das pessoas que pensa estar alcançando o reino de Deus, eles estão desconectados da fonte. E quanto mais ele se esforça, mais longe ele fica buscando.
coisas dentro da sociedade para se realizar. Está tudo dentro dele. E quanto mais ele olha o ponto de vista com a vista dele, né, de fora das coisas que tem, já tem dentro da sociedade, mais negado ele fica com a sua consciência. Ou seja, pois quando o corpo quiser alcançar o reino de Deus, né, o seu fruto vai se limitar por causa da inconsciência do corpo, né? O fruto fica limitado, o corpo é inconsciente, seu fruto também vai ficar limitado, preso, olhando aí, buscando forma para se realizar com um Deus da matéria, aquilo que já tem dentro da sociedade, um Deus material, aquilo que já tem e que nem está habitado nele. Entenda isso. O corpo é determinado por algo do presente. Isto sim, por causa da vida relativa ao corpo. Toda vida é uma presença viva do corpo. Veja que o corpo presente, ele manifesta essa fonte viva que está dentro de nós, sendo em cada corpo em específico. Porque quando eu determino coisas pelo meu olhar, eu posso estar vendo uma imagem, eu posso estar vendo o reino de Deus. Eu posso estar olhando para um Cristo, né, um corpo sacrificado, ou eu posso estar olhando para um corpo purificado, um corpo puro, né, um reino de Deus. Você entenda isso? Eu posso estar olhando, observando o reino de Deus, observando, certo? Entenda isso? Então, o corpo é determinado por algo presente, e isto sim, por causa da vida relativa ao corpo. Toda a vida é um presente vivo do corpo. Isto explica que a vida não pode ser alterado na presença de outro relacionamento. Quando eu falo da vida, eu falo diretamente do corpo, né? Ou falo do estado como se ele não pode ser alterado. Porque quando eu nego quem eu sou do meu corpo, eu falo do meu eu interior de uma forma equívoca, eu dou uma imagem para as pessoas. As pessoas vão olhar para mim apenas uma crise. Por que que eu estou negando? Eu estou negando quem eu sou, eu estou negando a minha vida, eu estou negando quem eu sou. Então a pessoa está olhando lá, se a pessoa for uma pessoa que tem sabedoria, poxa, que coisa mais negada, né? Ele vai fazer a percepção, né? Aí ele vai poder optar se ele vai relacionar a pessoa ou não, né? Se a pessoa também, do outro lado, é inconsciente, ou se ela está querendo tirar proveito, fazer manipulação, dá para fazer manipulação com essa imagem, muito interessante a pessoa fazer manipulação com a imagem da pessoa, um corpo, outro, né? As pessoas movimentam uma coisa, um fardo para o outro, outra pessoa vai te movimenta um fardo também, tal, alguma coisa para o outro e tal. É muito dessa forma, ok? Então dá para manipular, a imagem dá para manipular, mas o corpo puro, você não manipula ele. O corpo limpo, puro, você não manipula ele. Entenda isso. Então, isto explica que a vida não pode ser alterada na presença de outro relacionamento, de outro corpo, de outro corpo. Vou colocar corpo aqui, eu acho que vai dar mais certo que relacionamento. Porque quando a gente fala de um relacionamento, nós está falando diretamente da frutificação. Eu acho que o corpo explica bem. Então, ficou assim, ó. Isso explica que a vida não pode ser alterada na presença de outro corpo, certo? Se eu estiver alterando na presença de outro corpo, eu estou negando a mim para aceitar o outro, né? Ou estou aceitando o outro e negando a mim, certo? Os seus frutos estão ficando, o seu corpo está provocando uma imagem, está carregando um fardo um do outro, certo? E vocês vai manipulando o seu estado emocional de imaginação, né? E não tem liberdade para acrescentar para ele, nem a pessoa tem para acrescentar para você. É muito complicado isso. E se estiver um equívoco, o ato passa a ser consequente. Isto explica que você pode consertar as coisas quando reconhecer o equívoco e quando você estiver na presença do seu relacionamento. E quando você estiver na presença do seu relacionamento. Esta ideia representa o relacionamento corpo a corpo, que explica o relacionamento sem fruto objetivo da relação. Isto explica que você pode consertar as coisas quando reconhecer o equívoco, né? E quando você estiver na presença do seu relacionamento.
esta ideia de você estar consertando as coisas, né, esta ideia representa um relacionamento corpo a corpo, que explica o relacionamento sem fruto objetivo da relação, né, e que usa o corpo para reparar coisa do presente, né, que usa o corpo para reparar coisa do presente. Quando você deixa as coisas objetivas do lado, você ou seja, o seu corpo, quando você está carregando um fardo, carregando uma cruz, você está movendo uma imagem, uma coisa pesada, uma coisa objetiva, um plano objetivo. Ou seja, quando você ausenta dos planos objetivos ou coloque ele neutro, e para você consertar as coisas com outras pessoas, com a vida relativa, dá um relacionamento corpo a corpo. Eu quero reparar tudo aquilo que eu relacionei. Eu neutraliza aquilo que é objetivo para mim entender da pessoa. Tudo fica puro, sabe? Bem, quando você neutraliza as coisas objetivas, você deixa de carregar um fardo e você deixa de aplicar um fardo na pessoa, julgar as pessoas, você deixa de, para relacionar as suas coisas, você deixou os seus planos objetivos parados para relacionar os seus problemas. Ah, esposa, eu estou vendo que não é assim, eu estava muito errado mesmo, né? Eu, né, fiz uma coisa errada e tá assim, assim, os meus interesses, vê que meus interesses estão acabando, né? E você vai reparando, né, e ela vai compreendendo de acordo com aquilo que você está dando a ela, para ela fazer a percepção, se ela vai considerar, se ela não vai e tal. Mas quando fizer isso, faça por você mesmo e tudo tá bom, né, se a pessoa vai aceitar e não vai, deixe que ela resolva a vida dela também, tá tudo certo, certo? Porque você não pode fazer isso somente para manipular a pessoa, não vai adiantar, sabe? Tem que deixar, quando eu vou falar alguma coisa no fruto, tem que deixar o fruto bem livre. Ela vai lá no fruto, pega o fruto, aceitou o fruto, beleza, aceitou. Ah, não, não quero não, sabe? Você me magoou muito. Fala, beleza, tranquilo. Cada um segue o seu caminho, tá tudo certo. Se inscreva no canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Faça isso só realmente se você viu que é interessante. E se você está assim como eu, realizado com Deus, certo? Me permitindo a ser conectar a essa fonte, então você se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo. Se não é assim, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Apenas desliga o vídeo e segue o seu caminho. Perfeito. Obrigado pela força, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.